bom dia, sou a Patrícia Rezende e está no ar mais um Pode Melhorar, seu podcast semanal, toda segunda-feira a partir das 10 horas, diretamente aqui do estúdio da Rádio Circulando Jovem Play. Vão se chegando, vão se acomodando, que o Pode Melhorar vem para contribuir com a sua vida, com a sua semana, melhorando várias áreas da sua vida, melhorando vários aspectos da sua vida, seja a sua vida pessoal, seja na sua empresa, com seus colaboradores. E hoje o que eu vou falar em especial aqui, eu vou trazer um assunto que é sobre sabotadores. O que eu vou dizer hoje aqui, se você compreender, entender como funciona a nossa mente, a sua mente subconsciente, o seu inconsciente, se você compreender isso e aplicar o que eu vou trazer aqui, você vira o jogo. Você muda os resultados da sua vida pessoal, você muda os resultados da sua equipe, você muda o resultado da sua empresa. Então, vão ficando comigo e quem sentir aí de mandar perguntas, mandem suas perguntas, converse com a gente pelo chat ou envia direto no WhatsApp aqui da rádio, porque eu posso responder tanto ao vivo hoje já aqui, como selecionar a sua pergunta para responder semana que vem, tá joia? O tema que eu vou abordar hoje aqui sobre sabotadores faz parte da minha metodologia, né? Que eu já trouxe para vocês lá os pilares das minhas metodologias. Eu acredito que antes da gente fazer qualquer trabalho na vida de mudança, de melhorias, né? De transformação, até de cura, é o caminho de encontrar o seu verdadeiro eu. Então, o caminho de encontrar o seu verdadeiro eu, quem realmente é você, começa por esse trabalho de crenças e de sabotadores e a ressignificação emocional. Então, são três pilares muito importantes para a gente conseguir ter uma mudança na vida significativa e encontrar o seu verdadeiro eu. Porque a partir do seu verdadeiro eu é que você passa a fazer verdadeiras escolhas para você. Verdadeiras escolhas do que realmente vai funcionar para a sua vida, do que realmente faz sentido com o que você acredita a partir da sua identidade. E aí sim, depois a gente vai para crenças de capacidade, merecimento, mas tudo começa com a sua identidade. A partir de quem é você, o que você escolhe a partir disso. Porque senão as nossas escolhas não partem de um espaço de verdadeiras escolhas. Em que sentido isso, Patrícia? No sentido de que muitas vezes as nossas escolhas vêm a partir de um medo, de um sabotador, de uma crença que está te limitando, que muitas vezes pode ser nem sua, pode ser de alguém que é da tua família, que você trouxe de família, de pai, de mãe, pode ser de um inconsciente coletivo. E muitas vezes nem é você quem está escolhendo por você mesmo. O Yang, né, da psicologia, a psicanálise, ele fala que até você tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, quantas vezes nós fazemos escolhas, agimos e principalmente os nossos comportamentos e os nossos hábitos estão sendo guiados por tudo que está no nosso inconsciente e você acha que está escolhendo por você. Você acha que está sendo racional, que está fazendo a melhor escolha, quando na verdade ela está vindo a partir de um espaço de bloqueio, de limitação. E os sabotadores que eu vou trazer hoje aqui, eles são os campeões para interferir nessas nossas melhores escolhas, nas nossas escolhas mais coerentes e também, gente, para mudar os nossos hábitos. Por que é tão difícil mudar hábito, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas meu Deus, eu quero mudar algo, eu sei o que eu tenho que fazer, por que eu não faço? Hoje vocês vão descobrir que muito desse por que você não faz, o que você sabe que tem que ser feito,
ou da forma como tem que ser feita, é por base nesses sabotadores. Então, olha só, imagina que existe um iceberg, para a gente começar a desenhar isso aqui. Um iceberg. Então, normalmente o iceberg, a gente tem a pontinha do iceberg que a gente vê, que já é gigantesco, né? E abaixo dele é muito maior. Então, tudo que está acima desse iceberg é o nosso consciente, a mente consciente dividida ali em 5% apenas, é o que a gente vê. O que você vê que são seus pensamentos, suas sensações, tudo que você pensa, que tem ideia, o que você cria de meta, as suas reflexões, seus projetos, tudo está ali nessa mente consciente que você vê, 5%. E abaixo desse iceberg gigantesco de coisas que você não vê, que está no seu inconsciente ou subconsciente, que é 95%. O que se encontra nos 95%? Seus medos, suas crenças, seus sabotadores, memórias, emoções, gente. As emoções estão alojadas nesse 95%, traumas, fobias. Então, vão percebendo tudo que está ali em 95%, que é o subconsciente, e os nossos hábitos, nossos comportamentos, eles vêm dessa esfera, desse espaço do subconsciente, e a gente nem se dá conta disso. Então, por isso que muitas vezes você sabe o que tem que fazer, ou você está agindo para que aquilo aconteça e parece que existem vozes, né? Vozes te puxando para trás, ou de repente você estava super animado e vem alguma coisa te desanima e você volta para a estaca zero, recomeça, ou aquilo não vai na engrenagem que você gostaria, porque tem 95% comandando a sua vida sem que você se dê conta disso. Por isso que quando eu amo trabalhar com expansão da consciência, a expansão da consciência é para te tornar consciente disso, para que você se torne consciente de que há todo um inconsciente ali seu e coletivo, né, de toda uma sociedade, uma comunidade, os lugares que você frequenta, influenciando as suas decisões, influenciando os seus comportamentos. Então, por isso que o Yang diz, até você, é uma frase muito famosa, um pensamento que ele diz exatamente o que eu quero transmitir para vocês hoje aqui, até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida, e você chama isso muitas vezes de destino e acredita que, não, você está fazendo escolhas por você mesmo, quando na verdade não é. Então, olhando para sabotadores, existe a mente, então, a mente que sabota você e a sua mente sábia. Vamos pensar assim? A mente sabotadora e a mente sábia. A mente sábia é quando a sua mente está jogando a seu favor. Quando a sua mente, você aprende a utilizar a sua mente como sua amiga. Qual é o outro lado? O outro lado é quando a sua mente está jogando contra você como sua inimiga. Eu brinco até nas minhas mentorias, né, nos meus treinamentos, assim, ó. Imagina que você tem uma amiga falsa ou um amigo falso, mas você não sabe, certo? Até então, os amigos falsos a gente não sabe quando é falso. Você tem um amigo falso, uma amiga falsa, e aquela amizade vai, de repente, do nada, você percebe que tem alguns atrasos na sua vida, coisas esquisitas acontecem na sua vida e você não sabe por quê. De repente, esse amigo falso, essa amiga falsa, você descobre que é falso. Então, ele passa a se tornar um inimigo declarado. O que é melhor ter na sua vida? Lógico que nenhum dos dois, mas se você tiver que optar, é melhor você ter uma amiga falsa ou uma inimiga declarada? Um amigo falso ou um inimigo declarado? Muitas vezes é melhor você ter o inimigo declarado, porque agora você sabe como lidar com ele. Agora você vê esse inimigo, você sabe da existência dele. O pior é quando você está o tempo todo agindo na sua vida sem saber que existe aquele amigo ali que era falso. Então, ele está declarado. O declarado é, eu vejo você e agora eu reconheço que você está aqui.
tudo que nós reconhecemos, fica mais fácil mudar. Tudo que nós identificamos, fica mais fácil mudar. Porque agora você vê e você vai aprender a lidar com aquilo. Então, a sua mente, a nossa mente, gente, todos nós estamos incluídos nisso. A nossa mente é a nossa melhor amiga, mas também pode ser a nossa maior inimiga, envolvida em nos sabotar, em mentir para nós muitas vezes. E aí, então, os sabotadores são os nossos inimigos internos. É um conjunto de padrão automático, habitual. Ele é automático, ele é habitual. Cada um com a tua própria voz, cada um com a tua própria crença, suposições, paradigmas, que trabalham contra o que é melhor para você. Então, como pode melhorar, né? Pode melhorar, como pode melhorar? Nós vamos melhorar isso aqui. Aprender a primeiro saber que eles existem. Então, quando eu falo para vocês que é um conjunto de padrões mentais automáticos e habituais, é o nosso modus operandi. Modus operandi é a forma como a gente aprendeu a se comportar. É um modo de comportamento que você aprendeu muitas vezes desde a sua infância. Desde a sua infância. O sabotador, ele pode aparecer numa adolescência, numa vida adulta? Pode também. Na grande maioria, vem da infância, ok, mas pode se desenvolver no decorrer da vida. E o que acontece? Você aprendeu a utilizar o sabotador como um modo sobrevivência. Ele foi importante. Os sabotadores, em determinado momento da nossa vida, eles foram importantes. Porque a gente passou por situações, seja situações difíceis ou uma situação feliz, porque o sabotador ele não vem só de uma infância triste, traumática, pesada, não. Você pode se considerar que teve uma infância feliz, tranquila, e mesmo assim ter sabotador. E eu vou explicar isso aqui já já. Então, eles são as nossas máscaras. Imagina que para a gente passar pelas adversidades da vida e a gente conseguir enfrentar e lutar e batalhar por algo e passar mesmo pelos desafios da vida, a gente precisou vestir algumas máscaras, vestir algumas armaduras para vencer aquilo. Esse vencer é sobreviver. Nós precisamos aprender a sobreviver na vida. E os inimigos, esses inimigos internos, em algum momento eles foram nossos aliados. Só que agora a gente já cresceu, certo? Nos tornamos adultas, nós não precisamos mais daquilo. Porém, já se tornou o nosso modo habitual e a gente não se dá conta disso. E aí, enquanto a gente pensa que às vezes é até algo positivo, não, porque eu aprendi a ser perfeita, eu aprendi a ser proativo, eu aprendi a não me enfiar em conflitos, eu aprendi a estar, né, numa vigilância atenta, e isso tem a ver com os 10 tipos de sabotadores que eu vou comentar aqui com vocês. Então, muitas vezes aquilo que a gente acha que é uma qualidade, que é um ponto positivo que nós aprendemos, ele está ferrando a nossa vida, no sentido de estar limitando e bloqueando, impedindo que você atinja platôs maiores na sua vida, nos seus resultados. Então, vamos lá. O opositor do sabotador é o sábio. O seu sábio tem acesso ao quê? Sua sabedoria, o nome já diz. Discernimentos mais profundos seus. Poderes mentais inexplorados. Tem um livro... É O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Eu não trouxe aqui, eu gostaria de ter trazido meus livros aqui, que é legal eu trazer para vocês indicação de leitura. Mas é O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Logo que eu entrei nessa minha transição de carreira, eu entrei em contato com esse livro. Esse livro, ele mudou milhões de chaves dentro da minha mente de entender que eu posso utilizar o meu subconsciente a meu favor. Existe um poder na nossa mente, existe um poder no nosso subconsciente. Porém, se a gente não entende que, enquanto eu estiver deixando as minhas crenças limitantes
os meus sabotadores, os meus medos, enquanto eu não aprender a lidar com eles e enfraquecê-los, silenciar esses sabotadores, esses medos e tudo mais, eu não consigo atingir o máximo potencial da minha mente a meu favor. Então é maravilhoso, vocês procurem esse livro, O Poder do Subconsciente. E de onde eu tirei os meus estudos e onde eu aplico teste? Tem teste que a gente identifica quais os nossos maiores sabotadores. O livro é Inteligência Positiva. Inteligência Positiva, do Shirzad Chamine. Inteligência Positiva, do Shirzad Chamine. Ele diz nesse livro, por que só 20% das equipes e dos indivíduos alcançam seu verdadeiro potencial? E como que você pode alcançar o seu? Esse livro ele é campeão de vendas do New York Times, né? O Shirzad Chamine, ele é conselheiro corporativo, ele foi coach, CEOs de centenas de equipes executivas. Ele dá aula sobre inteligência positiva na Universidade de Stanford. Inteligência Positiva, esse livro é outro livro que faz assim, ó. E eu trago para dentro dos meus atendimentos, nos meus treinamentos. O livro ele explica como você driblar esses sabotadores, primeiro porque ele traz o teste, né? Ele traz 2 testes. E eu entrego isso também nas minhas mentorias. Esse teste, um deles é o QP, que ele vai trazer o seu coeficiente de positividade, e o outro é o próprio sabotadores. Ele traz uma régua onde você está, em que grau você está dos seus sabotadores. O coeficiente de positividade, ele tem um ponto de vórtice, que é 75%, é a nota lá, 75%. Se você está no seu coeficiente de positividade abaixo do 75%, é um sinal de alerta. Acima do 75%, ok, porque o QP é o quanto que você está no seu modo sábio. Se você está no seu modo sábio, por exemplo, se o seu teste dá 40%, quer dizer que apenas 40% do seu dia você está usando o modo sábio. E 60% é a sua mente sabotadora, te sabotando o tempo todo. Então é bem interessante isso. E aí, por que ele traz 20%? Alguém já ouviu falar da teoria de Pareto, né? O princípio de Pareto, a regra do 80-20. É um padrão aí baseado, né? Um estudo baseado de que 20% dos seus esforços, da sua dedicação, são responsáveis por 80% dos seus resultados. E que 20% das equipes ou dos indivíduos atinge 80% dos resultados. Muitas vezes a gente coloca um esforço tremendo em atividades que não vão trazer retorno para nós. E aí, com base nesse estudo, esse inteligência positiva, ele foi desvendar isso. Por que isso que acontece? Por que só determinado X da equipe alcança o resultado? Está na análise dos sabotadores. A resposta está na análise dos sabotadores. Porque a maioria do tempo a mente está agindo no modo sabotador ao invés do modo sábio. E nós temos 10 sabotadores. Olha isso, 10 sabotadores. Nós temos o crítico. O crítico é o pai de todos. O crítico, ele é o líder, né? É o principal sabotador, porque todos nós temos em algum nível um senso crítico, que às vezes ele sai um pouco da régua, não só dos outros. A autocrítica. A maior parte do tempo nós temos um senso crítico elevadíssimo, que não só do próximo, como a si mesmo, que é a autocrítica. Então, o crítico é o principal sabotador. E aí, no livro, na Inteligência Positiva, ele traz os cúmplices. Os são o insistente. Hoje eu vou deixar para entrar em cada detalhe deles no próximo episódio. Mas para vocês terem uma ideia, o insistente é o perfeccionista, tá? Que leva um senso de ordem, de organização, de perfeição ao extremo. O prestativo
O hipervigilante, o inquieto, o controlador, esquivo, o hiperrealizador, vítima e o hiperracional. E eu vou falar com vocês de cada um aqui. O que é importante a gente saber? Que, sim, existe um modo sabotador na sua mente. E assim, gente, não é se você tem ou não tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem um modo sabotador, assim como todo mundo tem o medo. Não tem como você dizer eu não tenho medo. Não existe quem não tem uma esfera de medo e não existe quem não tem uma esfera de sabotador. Qual é o segredo? O segredo é você identificar quais são esses sabotadores e aprender a silenciá-los. É isso que é. O que é silenciar? É enfraquecer essas vozes internas. Enfraquecer essas vozes internas. Para vocês terem uma ideia, eu vou revelar ao vivo aqui. Os meus maiores sabotadores. Prestativa e a hiperrealizadora. Prestativa e hiperrealizadora. O meu prestativo ele era 10. Hoje ele está em 4. A última vez, foi alguns meses atrás, eu refiz o teste, eu consegui diminuir para 4. E o hiperrealizador 3,5. Aí você vai falar assim, mas Patrícia, ser prestativa é uma dádiva, né? É uma qualidade, ser realizador é uma qualidade. Vamos falar sobre isso? Prestativo. Qual que é o perigo? Aliás, de todos os sabotadores, como que a gente sabe se aquilo a gente está usando a nosso favor ou se aquilo está nos sabotando? Quando a gente se sente numa esfera de ansiedade. Se você percebe que vem ansiedade a partir desse comportamento, desse hábito, frustração, raiva, remorso de alguma coisa, emoções que ficam ali amarguradas te fazendo mal, gente, isso quer dizer que existe um sabotador ali. Você está usando de algo para justificar os seus comportamentos e isso está pesado para você. Isso tem um impacto, te gera um sentimento. A partir do que está lá no pensamento, te gera um sentimento, uma emoção, que sentimento e emoção não é a mesma coisa, mas te gera sentimentos e emoções, e a partir daí você tem determinado comportamento e resultado. Então, se os sentimentos e as emoções que estão vindo, isso está te impactando de forma negativa, está impactando o seu entorno de forma negativa, é porque é o sabotador. Olhando para o prestativo, por trás do prestativo, quando a gente faz o teste, existe uma tentativa indireta de conseguir aceitação e afeição, por meio do que? Da ajuda. Então, eu me via sempre ajudando, agradando, como forma indireta de receber aceitação e atenção, por questões minhas que eu precisava trabalhar lá, que vinha desde a minha infância. Então, é uma forma indireta. Ah, mas é altruísmo. Cuidado com isso. Nem sempre é um altruísmo. Existe algo por trás desse exagero. Quando que eu sei que é o sabotador? Quando se eu expressar minha necessidade, colocar meu sentimento, meus pensamentos, minhas emoções aqui, e se eu desagradar alguém? E se eu colocar aqui as minhas próprias necessidades e o outro se afastar de mim? E se de repente eu me mostrar aqui de uma forma e eu não conseguir ser valorizada? Então, às vezes, a gente vai atropelando nossos pensamentos, sentimentos, emoções, agradando, sendo a boazinha, né? Quem já ouviu falar da síndrome da boazinha? O síndrome do bonzinho, que está agradando todo mundo. E por trás do prestativo, o que acontece? As suas tarefas. As suas tarefas podem ficar para trás. O que é importante para você resolver no seu dia a dia, seja na esfera pessoal ou na esfera do trabalho, o que é importante para você vai ficando para trás. E aí aquilo que é importante vira urgente, uma bola de neve, você está com a sua agenda sobrecarregada, cheia de tarefa, coisas às vezes atrasadas, acumulado, porque você está lá o tempo todo ajudando os outros. Tem dificuldade de dizer não. Então eu estou falando aqui, eu abro falando prestativo porque é o meu maior sabotador, é o prestativo.
Mas eu aprendi a lidar com isso. Eu aprendi a dizer um não, não posso agora, não dá agora, e ficar em paz com isso. Tem gente que não consegue dizer não. E aí diz sim para tudo, mesmo quando aquilo te desagrada. É o prestativo. É o prestativo. Eu vou falar sobre de onde vem a origem dele, tudo mais, e a gente vai falar porque tem muita coisa para falar. Eu estou trazendo para vocês, como diz lá, a pontinha do iceberg. Tem muita coisa bacana para a gente trabalhar aqui. Nossa Senhora, na sua vida pessoal, nas suas empresas, nas suas equipes. Às vezes você fica lá trabalhando técnica de venda para aumentar o resultado da tua equipe, quando você tinha que olhar para sabotador e crença, né? Vai direto na raiz lá, direto no subconsciente. Então, ó que legal aqui, ó, tem uma pergunta de uma ouvinte, Cláudia Arantes. Após descobrir os meus sabotadores, o que eu devo fazer? Você vai aprender a silenciar esses sabotadores. O que você deve fazer? Eu ensino, gente, eu ensino nas minhas mentorias, eu ensino, inclusive, eu abri um history hoje no meu Instagram. Quem tá me ouvindo aí, meu Instagram é Patrícia Rezende _Fernandes, Rezende com S, tá? Patrícia Rezende _Fernandes. Eu vou abrir um workshop para a gente trabalhar sabotadores. Se você tem interesse, vai lá no meu history e marca a enquete lá. Sim, eu vou abrir um grupo, vou colocar todo mundo num grupo do WhatsApp que tem interesse nesse workshop e logo, provavelmente agora em agosto mesmo, vai ser esse workshop. Então, após descobrir os meus sabotadores, o que eu devo fazer? A Cláudia Arantes perguntou. Identificar os mais fortes, perceber quando eles estão atuando. Eu entrego ferramenta, mas vocês no dia a dia, vocês vão começar a perceber onde eles atuam. Às vezes, eles atuam mais fortemente nas suas relações. No seu relacionamento amoroso, no seu relacionamento familiar. Às vezes, é lá no teu ambiente de trabalho. Então, vocês vão começar, isso é autoconhecimento, vocês vão ligar o modo observador. Mas primeiro você vai precisar identificar quais são eles. Precisa fazer um teste, precisa identificar, precisa reconhecer. E aí vocês vão ligar o modo sabotador e vão perceber quando são eles atuando. Lembra? Inimigo declarado, agora fica mais fácil, que agora vocês sabem que eles estão ali. E aí vocês aprendem a silenciar. Voz de comando. Precisa ter voz de comando para os seus medos, para os seus sabotadores. E criar uma frase de poder. O que é que eu ensino? Criar a sua frase de poder. E como que fica essa questão da frase de poder? Você olha para a tua realidade atual, quais são os seus resultados? Quando esses sabotadores estão agindo, quando você deixa sua mente no seu modo sabotador, você tem X resultados e X sentimentos e emoções. Quando eu sou prestativa, por exemplo, né, olhando o meu ali, prestativo. Quando eu deixo o meu sabotador prestativo agir, eu acumulo tarefas, eu me sinto mal, eu deixo eu digo não quando eu quero dizer, eu digo sim, né, quando eu quero dizer não. E isso me gera ansiedade, tristeza, enfim. Gente, não dá para explicar isso hoje agora. Mas aí você vai olhar qual é o oposto. Qual é o oposto da tua realidade que você está criando hoje. E aí a gente cria uma frase de poder sua para você todo dia utilizar essa frase de poder. Eu vou explicar isso, eu vou ensinar isso em minúcias dentro do workshop. E se você quiser saber mais, me manda mensagem também, manda aqui pro WhatsApp aqui da rádio. Por hoje, a gente está encerrando aqui, é corridinha, é bate pronto aqui o negócio. Por hoje, eu quero que vocês fiquem com essa informação e com esse conhecimento de que dentro da tua mente existe um subconsciente. E que nesse subconsciente estão seus sabotadores ditando seus hábitos, seus comportamentos. E que você precisa identificá-los para que você haja no modo sábio, usando a sua mente como sua amiga e não mais deixando esses inimigos internos interferirem nas suas decisões, nas suas atividades do seu dia a dia, tá? Eu espero que tenha sido de contribuição.
Semana que vem a gente entra no detalhe dos sabotadores. Eu vou falar cada um deles aqui, eu vou trazer, né, descrição, características, os sentimentos, de onde vem a função original de sobrevivência. Eu vou fazer isso semana que vem, tá? Até lá, gente. Um grande abraço. Modo sábio ativado, né? Ativa esse modo sábio e a gente se encontra no próximo Pode Melhorar da semana que vem. Beijo grande.